Olá, irmãos e irmãs. Neste primeiro vídeo deste canal, ao qual eu venho trazer a história desse grande santo da Igreja Católica, chamado Santo Antônio de Pádua. Sim, esse santo que você coloca de cabeça para baixo, mergulha o coitado no copo de água, é esse mesmo. Pedindo para ele um casamento, um relacionamento. É esse que eu venho trazer hoje. Pois bem, ele nasceu em Portugal, em Lisboa, e faleceu em Pádua, na Itália. Por isso falam Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Lisboa, com esses dois títulos. Vamos lá. Fernando de Bulhões era filho de Martim de Bulhões e Maria Teresa Taveira. Era o seu nome de batismo. Nasceu dia 15 de agosto de 1195, dia da Assunção da Sempre Virgem Maria, nossa querida Virgem Maria. Tinha uma irmã chamada Maria, que era Xará, que muito cedo entrou para a vida das cônegas regrantes do convento de São Miguel. Os pais de Fernando, ou seja, mais tarde, Antônio, eram virtuosos e viviam uma vida de santidade, ensinando sempre os filhos o caminho do paraíso e das coisas eternas. Suas primeiras palavras foram Jesus e Maria. Que lindo, gente! Desde pequeno, Antônio visitava as igrejinhas e mosteiros em busca do amado, e sempre tinha a caridade aos mais pobres, como costume, estendendo suas pequenas e delicadas mãos aos mais pobres. Aos 7 anos, foi educado na escola da Igreja da Bem-aventurada Mãe de Deus, aprendendo e aperfeiçoando suas virtudes com os padres que sempre o dirigiam. Sempre apaixonado pelo altar e seu mistério, como pela liturgia e pelos cantos sacros, homem sempre penitente desde pequeno, mortificador da carne, que fazia abstinências e jejuns, e sempre trazia a marca da caridade e do amor ao mais próximo, ao mais pobre. Sempre com rigorosos jejuns e abstinências, tendo Jesus a crucificada com o desejo de percorrer com Cristo o caminho do Calvário. Aos 15 anos, Fernando ingressou entre os agostinianos, no mosteiro de São Vicente. Já tinha perdido seus pais, porém recebidos na glória celeste. Amém. E Fernando de Bulhões, entregado sua herança aos pobres, em desapego total de toda sua herança. Estando perto de tomar o hábito religioso, Fernando tem a visão de um franciscano que falece num asilo em Coimbra, subindo ao céu em uma nuvem de grande claridade, como um grande sinal, e sempre teve outras visões, ao qual sempre o dirigiam ao convento franciscano. Assim, Fernando abandona o hábito de Santo Agostinho, a qual já estava servindo, que ia vestir em breve, para assumir o de São Francisco, o hábito pobre e humilde. Antônio, nome assumido por Fernando na ordem franciscana, foi dado em homenagem a Santo Antão, o patriarca da vida cenobítica. Antônio morreu no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos de idade. Foi canonizado em 1232. Vamos lá, meus queridos e queridas, para as curiosidades e milagres do nosso Santo Antônio, Antonião. Em Pádua, na Itália, após mais de 750 anos, sua língua permanece intacta em um relicário encontrado por São Boaventura e foi exposta desde este ano na Basílica de Pádua, na Capela das Relíquias. Também vamos para a segunda curiosidade. Antônio encontra no meio dos hereges, na sua época, claro, e obstinados no pecado, e não querendo ouvir, naquela época, não querendo ouvir a pregação a qual o homem de Deus fazia, Santo Antônio, por inspiração do Espírito Santo, disse ao rio, aos peixes que nele se encontravam, e começou a pregar para os peixes, já que aquelas pessoas, obstinadas pelo pecado, não queriam ouvi-lo. Aproximou-se dele grandes peixes, pequenos e grandes, diante da pregação que seria dirigida aos hereges e pecadores. Os peixes o olhavam nos olhos, com suas cabeças fora da água. Imaginam só, a cabecinha do peixe para fora, ouvindo aquela pregação. E os homens que tinham ouvidos e não queriam ouvir aquela pregação, que seria um grande alimento espiritual para toda aquela vizinhança. Estavam todos em ordem, os pequenos na frente,
os médios no meio e os grandão lá para trás, lá no fundo, convertendo todos os heréticos ao ver essa cena, fortificando os demais já crentes com o tamanho final que Deus lhe dava. O terceira curiosidade e milagre de Santo Antônio foi quando o menino Jesus foi depositado em suas mãos, e ao qual Santo Antônio cobria de beijos, que vinha consolar depois de grandes batalhas interiores e exteriores, pois estava hospedado na casa de um burguês, em que tinha lhe cedido um quarto, que viu que tinha passado por ali naquela hora e visto aquele milagre. Antônio o proibiu severamente por ter espiado pela porta e ter visto aquele milagre, que ele entregasse às pessoas o tamanho sinal que tinha visto, ao qual o nosso Senhor nos braços era oferecido para consolar de tamanhas aflições humanas. Somente quando Santo Antônio morreu foi que este burguês veio trazer à tona este milagre e narrou o fato com lágrimas e muita emoção. Outra história é que o homem duvidava sempre da presença de Jesus na Eucaristia. E no meio da pregação, o homem se levantou e se põe a duvidar de Santo Antônio e lança um desafio de que Antônio deveria provar se Jesus realmente estava presente na hóstia consagrada. Se ele provasse, a sua mula e o reverenciasse e respeitasse, ele também assim o faria. Santo Antônio topa o desafio, e no dia da missa, após a bênção final, quando passava com o Santíssimo Sacramento entre os fiéis, aproxima um homem que tinha sua mula em suas mãos, causando algazarra, pois não o tinha alimentado naquele dia. Estava sem controle, e entre as pessoas pulava, fazia aquela anarquia. Ao se deparar com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo no ostensório, com a Sagrada Comunhão, a mula o reverencia em sinal de adoração, de joelhos, ao Santíssimo Sacramento. O homem, na hora, se põe em joelhos e adora Jesus. No entanto, a mula era o rapaz, não era, né? No caso, a mula, no caso, o animal, né? Porque até a mula reverenciou o Santíssimo Sacramento e serviu de conversão para aquele homem. Que bênção! E a última historinha é uma história bem forte e bem bonita também, que eu gostei demais e vim trazer para vocês. Uma pessoa se aproxima do confessionário onde estava Santo Antônio e só chora. E Antônio aguarda os seus pecados serem ditos, pois estava no confessionário. A pessoa só chorava por vergonha de seus grandes pecados. O Santo Antônio lhe dá um papel, entrega a ele para que ele escrevesse todos os pecados e entregasse, para que não precisasse assim dizer. O santo lê todos após ela escrever, e conforme ele lia os pecados, sumiu do papel. No fim, ele entrega à mulher a folha em branco e a diz: quando Deus perdoa os pecados, ele esquece assim como sumiram a letra deste papel. Vá em paz e não peque mais. Que lindo, né, gente? Eu queria finalizar esse vídeo. Se você gostou, né, compartilha, dá um like. Nesse primeiro vídeo, para que eu possa fazer mais, né? E assim, consequentemente, né? Mas eu queria finalizar com essa linda oração que eu aprendi e que eu tenho rezado todos os dias. Para que sempre Santo Antônio venha em meu auxílio, né? Como todos os santos de minha devoção. A oração são duas orações. A primeira oração é uma oração de Santo Antônio, no manuscrito do século XIII, que ele fazia sempre antes de suas pregações. A primeira oração é esta: Senhor, faz com que minha língua se solte como flechas para anunciar as tuas maravilhas. Era a oração íntima que Santo Antônio fazia sempre antes de fazer as suas pregações. E a oração que eu rezo todas as noites contra as tentações que foi dada a uma mulher que desejava se libertar de todas as tentações. E essa oração, no entanto, é esculpida em um obelisco em Roma.
A oração é a seguinte: